Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, poucas armas causaram tanto medo nos corações de soldados e civis quanto o Ju-87 Stuka. O Junkers Ju-87 foi projetado para precisão e para incutir medo. Mais do que um bombardeiro de mergulho, era uma máquina voadora construída para atingir alvos com precisão mortal a partir de um mergulho quase vertical. Do design das asas de gaivota invertidas aos freios de mergulho e sistema automático de saída, cada aspecto do Ju-87 foi desenvolvido para ataques precisos. O Stuka podia mergulhar a mais de 350 mph, atingir alvos a 30 metros e se recuperar do mergulho sob forças G intensas, frequentemente sem o piloto tocar nos controles, desencadeando destruição com precisão mecânica. Mas o Stuka era de fato um triunfo da engenharia de precisão ou uma ferramenta ultrapassada em uma guerra em rápida evolução? Neste episódio, revelamos a história completa do bombardeiro Ju-87, como foi projetado, operado e como deixou sua marca nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O bombardeio em mergulho surgiu como uma solução tática para um problema na aviação militar. Como atingir com precisão um alvo pontual, como um navio de guerra, posição de artilharia ou fortificação, a partir de uma aeronave em movimento rápido. Antes das armas guiadas, quando a maioria das aeronaves táticas levava apenas pequenas bombas não guiadas, era difícil atingir precisão. O conceito de bombardeio em mergulho não nasceu na Alemanha. Os britânicos testaram ataques em mergulho raso na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos da América e Japão exploraram métodos de entrega em mergulho no período entre guerras. Porém, foram os alemães que, através do desenvolvimento do Junkers Ju-87 Stuka, refinaram a tática a um nível inédito e inigualável. O atrativo do bombardeio em mergulho era a precisão. Bombardeio horizontal é como tentar acertar a bola de golfe no buraco enquanto corre pelo campo. Imagine pairar sobre o buraco e soltar a bola diretamente para baixo. Isso é bombardeio em mergulho. Quanto mais íngreme o mergulho, menos a trajetória da bomba é afetada pelo vento, velocidade ou altitude. Ela segue a trajetória da própria aeronave. O que tornava o Stuka único não era apenas sua capacidade de mergulho. Era sua capacidade de mergulhar quase verticalmente e se recuperar sem se despedaçar. A abordagem quase vertical fazia a bomba seguir uma linha direta do bombardeiro ao alvo. Tanques, navios, bunkers, se o piloto pudesse mirar a aeronave, ele os atingiria com precisão implacável. Diferentemente da maioria das aeronaves contemporâneas, o Stuka podia realizar um mergulho quase vertical sem ultrapassar sua velocidade limite, algo que muitos outros bombardeiros não podiam fazer com segurança. Enquanto a maioria dos bombardeiros de mergulho atingia um ângulo máximo de 70 graus, o Ju-87 rotineiramente ia mais íngreme. Somente algumas aeronaves, como o americano Volt Vengeance, afirmavam igualar sua real capacidade vertical. Os freios de mergulho sob a asa do Stuka, uma inovação simples, mas eficaz, creditada a Hugo Junkers, foram a chave para este desempenho. Essas placas de metal curvadas geravam arrasto e estabilizavam a aeronave durante a descida, evitando aceleração incontrolável. A carga padrão era uma única bomba de 250 ou 500 kg sob a fuselagem e bombas menores de 50 kg sob cada asa. A liberação foi sincronizada com um mecanismo que balançava a bomba para fora do arco da hélice. O sistema de liberação preciso e o ângulo de mergulho vertical transformaram o Stuka em um rifle voador de precisão. Para amplificar seu efeito de terror, os primeiros Stukas possuíam uma sirene movida a vento chamada Trombeta de Jericó. Apesar de seu posterior descarte, o impacto psicológico foi enorme. As tropas aliadas apelidaram o ataque do Stuka de Grito da Morte.
O Ju-87 não era aerodinamicamente elegante. Seu radiador de queixo, trem de pouso fixo com grandes calças de roda e cockpit alto tipo estufa não eram aerodinâmicos, mas isso acabou sendo uma vantagem. Todo esse arrasto limitou a velocidade de mergulho vertical da aeronave a cerca de 604 km por hora, com variantes posteriores capazes de mergulhar com segurança a mais de 643 km por hora. Um mergulho Stuka não se resumia a voar íngreme. Exigia precisão, nervos de aço e resistência física. Para entrar no mergulho, alguns pilotos de Ju-87 faziam meio giro com a aeronave de costas, depois puxavam Gs positivos para mergulhar quase verticalmente. Outros simplesmente passavam do voo nivelado para o mergulho. De qualquer forma, era uma manobra violenta. Com a aeronave em forte inclinação descendente, os pilotos frequentemente precisavam se apoiar pressionando os pedais do leme para não bater no painel, mesmo com o cinto de ombro. E enquanto mantinham essa posição, eles também tinham que ignorar as explosões de flak e o fogo inimigo, tudo isso mantendo o alvo perfeitamente à vista. O design do Stuka ajudou. Uma pequena janela no piso da cabine permitia aos pilotos localizar e mirar alvos antes do mergulho, por vezes em ângulos de até 90 graus. Ao inclinar, os freios de mergulho sob a asa acionavam automaticamente, limitando a velocidade a cerca de 350 mph. Isso dava ao piloto preciosos segundos para alinhar o ataque. No modo de mergulho, os controles de voo ficavam mais responsivos e linhas na cobertura ajudavam os pilotos a manter o ângulo correto. Os momentos finais antes do lançamento eram um cálculo de alto risco de ângulo, altitude e tempo. As icônicas sirenes do Stuka, acionadas mecanicamente pelo fluxo de ar sobre pequenas hélices no trem de pouso, eram uma ferramenta inicial de guerra psicológica para instilar pânico durante um mergulho. Porém, o arrasto aerodinâmico reduziu as velocidades de mergulho em 5–10%. Com o aumento das demandas operacionais, as equipes da Luftwaffe removiam cada vez mais as sirenes para aprimorar o desempenho e a precisão do bombardeio. Uma das inovações do Ju-87 Stuka era seu mecanismo de saída automática, um avançado sistema de segurança para a época. O bombardeio em mergulho era fisicamente árduo e arriscado. Enquanto se concentravam no alvo, os pilotos corriam o risco de fixação, esperando muito para se recuperar ou desmaiando devido às forças G extremas. A recuperação automática foi projetada para resolver ambos os problemas. O sistema era totalmente hidráulico e mecânico. Antes de mergulhar, o piloto ajustava o nariz da aeronave para baixo, estabilizando a descida íngreme. Após a liberação da bomba, o mecanismo automaticamente neutralizava a aba de compensação, comandando a aeronave para uma saída que exercia entre 5 e 6 Gs na tripulação. Em uma época anterior aos trajes G ou técnicas anti-G avançadas, muitos pilotos e artilheiros traseiros sofriam divisão em túnel ou apagão temporário, mas a aeronave se recuperava sozinha, em teoria. No entanto, muitos pilotos de Stuka não confiavam no sistema. Durante os primeiros exercícios no Mar Báltico, várias aeronaves caíram na água devido a falhas no mecanismo ou hesitação do piloto. Incidentes assim fizeram algumas equipes desativarem totalmente o recurso, preferindo os riscos do controle manual a um sistema não plenamente confiável. A fase de saída também era quando o Ju-87 estava mais vulnerável. Retardado pelos freios de mergulho e subindo em um arco previsível, tornou-se presa fácil para os caças inimigos. Os pilotos aliados logo aprenderam a não perseguir um Stuka em mergulho, mas esperar o momento em que ele soltava as bombas e começava a se recuperar. Foi quando eles atacaram. O Stuka Ju-87 nunca foi feito para enfrentar caças inimigos sozinho.
Foi projetado para operar com total superioridade aérea, realizando bombardeios precisos sem oposição. Porém, quando a proteção desapareceu, como ocorreu sobre a Grã-Bretanha e depois na frente oriental, as vulnerabilidades até do bombardeiro de mergulho mais bem equipado ficaram evidentes. A temível reputação que o Ju-87 ganhou durante as primeiras campanhas de Blitzkrieg provou ser de curta duração. Durante a Batalha da Grã-Bretanha em 1940, o Stuka foi lançado em um papel para o qual nunca foi projetado: o bombardeio estratégico. Com armamento insuficiente e vulnerável a caças, o lento Stuka foi abatido em massa pelos Spitfires e Hurricanes da Royal Air Force. Em poucas semanas, ficou claro que o famoso bombardeiro de mergulho alemão, tão eficaz na Polônia e na França, estava completamente superado em céus onde a Luftwaffe não tinha superioridade. O Stuka foi construído para um tipo muito diferente de guerra. Era uma aeronave de suporte tático, destinada a voar baixo e devagar ao lado dos tanques alemães avançando, a artilharia voadora da Blitzkrieg, não para bombardear cidades de grande altitude. Na África do Norte, o mesmo ocorreu. Durante a Segunda Batalha de El Alamein, no final de 1942, a Luftwaffe estava sobrecarregada e com escassez de combustível. O poder aéreo aliado, especialmente os Kittyhawks da Royal Air Force e da Força Aérea Sul-Africana, controlava os céus. Caças alemães como o Messerschmitt Bf-109 e o italiano Mach EMC-202 não podiam mais proteger os Stukas lentos e vulneráveis. Assim, os Ju-87S não participaram de uma das maiores batalhas de tanques da guerra, cenário em que poderiam ter se destacado. Sem superioridade aérea, o Stuka não era mais uma arma de terror ou precisão, era um alvo voador. Depois da desastrosa Batalha da Grã-Bretanha, a Royal Air Force afirmou que o Stuka estava obsoleto, uma força esgotada derrotada por Spitfires e furacões velozes e ágeis. A narrativa persistiu. Nos anos seguintes, essa história se tornou parte do mito do Stuka, tanto que um historiador britânico comentou: mais bobagens foram escritas sobre o Stuka do que sobre qualquer outro avião na história. Mas a história conta uma história diferente. Nos 5 anos após a Batalha da Grã-Bretanha, o Stuka provou reiteradamente que estava longe do fim. Sobre o Mediterrâneo, o Atlântico e, especialmente, a Frente Oriental, ele permaneceu como uma das aeronaves de ataque tático mais eficazes da guerra. Foi creditado com o afundamento de centenas de milhares de toneladas de navios aliados, destruindo múltiplos navios de guerra e eliminando milhares de tanques soviéticos em missões de apoio aéreo próximo. Longe de ser uma relíquia, o Stuka evoluiu, foi reformado, rearmado e redistribuído de maneiras que se adequavam ao seu papel original de precisão cirúrgica no campo de batalha em apoio às forças terrestres. Sua capacidade de atingir alvos específicos nas condições certas permaneceu inigualável até o fim da guerra. O legado do Stuka como o bombardeiro de mergulho mais icônico da história permanece, não apenas pela destruição que causou, mas pela precisão implacável com que a entregou.